Senhor, te louvamos, te engrandecemos nessa manhã, sabendo, ó Pai, que o teu poder está muito acima do que os nossos olhos podem ver. Por isso pedimos ao Senhor que o Senhor vá muito além do que as nossas expectativas. Nós recebemos do Senhor a sua paz, nós recebemos do Senhor a sua plenitude, a sua abundância, o prover do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor tem levado os nossos olhos a olhar agora para um regresso. E nós pedimos ao Senhor que esse regresso do Senhor seja tirado do ambiente espiritual e seja trago para o nosso ambiente físico, ó Pai. Nós combatemos toda a força dessas circunstâncias, Senhor, pandemia, situações políticas e tudo mais. Nós combatemos em oração agora em nome de Jesus. Sabemos que essa enfermidade, essa doença, essa praga trouxe muitas outras doenças, Senhor Deus, para nós não, mas para a humanidade, como ansiedade, pânico, incerteza. E nós clamamos ao Senhor nesse momento que o Senhor venha trazer cura sobre as nações. Ministra, Senhor, através dos teus servos e das tuas servas, cura sobre as nações. Levante homens e mulheres nos quatro cantos dessa terra para ministrarem com ousadia a tua palavra. E dizendo isso, nós estamos levantando as nossas mãos e o nosso coração a ser remo e dizendo: Pai, usa-nos. Usa-nos para sermos estes servos e essas servas. Usa-nos, Senhor Deus, em nossas orações, em nossos dízimos, em nossa voz, em nossa pregação, para que pessoas sejam curadas, libertas, transformadas e restauradas. Eis-nos aqui, Senhor, que nós sejamos a palavra revelada do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus, abra caminhos à nossa frente, porque com ousadia vamos trilhá-los, ó Pai. Em nome de Jesus, nós nos rendemos ao Senhor nessa manhã. E com a tua força, nós nos levantamos para vencer esse final de mês e começarmos a segunda etapa do ano de 2020, Senhor. Em nome de Jesus, nós já começamos a recebê-la. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, minha gente. Você tem ideia de que essa semana é a última semana do mês de junho, e isso significa que você vai precisar orar bastante, fazer suas orações e as suas entregas, porque coisas grandiosas estão acontecendo no reino espiritual, coisas grandiosas estão acontecendo diante do trono de Deus para as nossas vidas, para a segunda fase do ano de 2020. E eu creio muito nisso. Você também crê? Eu creio. Eu creio. E olha, chegando mais uma Santa Ceia. Dessa vez nós não vamos ter a Santa Não Ceia. vamos ter a Santa Ceia. Nós vamos agora ter Santa Ceia. Ainda bem que o Eduardo falou, porque senão fica todo mundo perguntando, isso né? Mesmo. Nós só teremos Santa Ceia agora quando a pandemia terminar. Nós não teremos mais em nenhum dos nossos endereços a ministrar da Santa Ceia com os símbolos. Nós vamos orar, refazer a nossa aliança em oração, mas nós não vamos fazer os símbolos. Só quando a pandemia terminar. Eu vou te falar uma coisa, quando a pandemia terminar, nós vamos fazer um culto, hein? Com certeza. Meu Deus, um culto de celebração, de adoração. Felizmente, tem algumas regras, né? De não poder, que não explicitamente, mas impostos sim, regras esquisitas. Um dos motivos deles não querer liberar culto aqui é justamente porque não teria controle dessa coisa de alimento. Como se no restaurante tivesse, né? Mas aí é melhor a gente não dar motivo. Né? Tem sido assim, infelizmente tem sido assim. Bom dia, Ilha da Madeira, Paula, Câmara, Sônia. Infelizmente tem sido assim, né? Cada um coloca uma regra absurda. Num lado não pode, do outro lado pode. É assim. Por quê? Vai saber, né? Hoje a gente não vai falar sobre pandemia, a gente vai falar sobre... Aliança não. Aliança. De certa forma. Mas a gente vai falar sobre o primeiro símbolo da aliança. Circuncisão. É que pra mim circuncisão já me lembra aliança, já tô antecipando tudo aqui, né? Não, mas é isso aí mesmo. É que pra mim são sinônimos. Bom dia, Débora. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Quando nós pensamos em alianças, nós pensamos que todo mundo faz aliança. Uhum. Não é verdade? Porque tem pessoas que pensam assim, que aliança é uma coisa assim, só o casamento é uma aliança. Não. E não é. Todo
alianças. Povos, nações, pessoas, empresas fazem suas alianças. E o Eduardo vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. Eu vou trazer até um pouco a aliança pro mundo, né? Nosso aqui, pro mundo do direito. Nada mais é do que um contrato. Exatamente. Né? Você faz contrato todos os dias. Contratos cíveis. Quando você vai e compra uma blusa na loja, seja da Fernanda, seja da Camila, não é? Quando você compra alguma coisa no supermercado, isso é um contrato que você está fazendo com alguém. Quando Um contrato entra civil. trabalhar numa empresa. Quando entra trabalhar numa empresa, você está fazendo um contrato trabalhista. Então, isso nada mais é do que uma espécie de aliança, né? Então, como a pastora falou, a circuncisão nos remete, né, à aliança. E todo mundo faz aliança, né? As alianças que nós enxergamos geralmente são alianças maiores, alianças entre os povos, né, pastor? É isso aí. Você vê a China aí com todo esse problema aí, mas todo mundo quer ter aliança com a China, que é o país mais populoso do mundo, com seus 400 e tantos milhões de habitantes, salvo engano, se eu estiver errado alguém me corrige, e todo mundo quer o consumismo chinês ou comprar da China. É uma aliança que se faz, ou aliança com os Estados Unidos e diversas tantas alianças, ou então as alianças da Bíblia, né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Tantas alianças foram feitas, né, pastor? Alianças também entre amigos, Aliança aliança entre familiar, aliança do casamento. E a aliança do casamento para o homem é uma coisa muito boa, porque quando você não lembra a data do casamento, você olha aqui dentro, daí você escreve, tá? A data do seu casamento. Homens que não lembram nada de data. Só que você tem 2 datas, hein? A pastora não sabe, eu tenho um monte de data gravada nessa aliança aqui, ó. Entendi. Entendeu? Tem aniversário, casamento, noivado, tá tudo gravado aqui, ó. É só arrancar a aliança. Só arrancar e ver. O Pedro pergunta se jejum é uma aliança. Não. Jejum não é uma aliança. Não propósito? Jejum é uma ordenança, mas não é uma aliança. É uma obrigatoriedade, mas não é uma aliança. Né? Aliança é algo que, igual o Eduardo está falando, une, atribui união. Obrigações, não é? E deveres. Direitos, obrigações, deveres. É o que faz você estar conectado. A pastora Paula pregou na sexta-feira sobre conexão. E é exatamente isso. A aliança faz com que o ser humano esteja conectado a Deus. Então, assim, nós não somos conectados a Deus no jejum. Nós mantemos essa conexão através do jejum. Nós limpamos as nossas sujeiras para manter essa conexão através do jejum. Porém, não é feita nenhuma conexão através do jejum. E você vê, não é? Com Deus nós temos obrigações, direitos e deveres. Exatamente. E por que será? Você já pensou? Por que será que Deus quis fazer uma aliança com o ser humano? Se a gente pensar bem, a gente precisa pensar para entender o que é a circuncisão, né? Uns chamam circuncisão, outros circuncidão, né? Então, mas vai ser circuncisão que é eu conheço circuncisão. Correto, eu acredito que é isso aí. Bom, por que será que Deus quis fazer uma aliança com o ser humano? Porque ele decidiu fazer essa aliança. Pensem, escreve aí para nós. Por que você acha que Deus quis fazer uma aliança? Qual motivo Deus teria? Qual interesse? Porque toda aliança tem que ter um interesse. É uma pergunta boa, porque todos sabemos que a circuncisão foi feita, né? Porque aquilo representava o povo de Deus, não é verdade? Que são os judeus, não é? Exatamente. O primeiro... Que até hoje fazem a circuncisão os judeus, né? Sim. O primeiro... Que não são messiânicos, né, pastora? Só explicar. Os judeus ortodoxos. Ortodoxos. Mas até os messiânicos têm que fazer para participar da comunidade judaica. Ah, sim. Tá. Bom, o primeiro ato que Deus coloca no Antigo Testamento veio por intermédio de Abraão. Vamos ler alguns versículos? Você vai respondendo aí, o Eduardo vai acompanhar no celular. Vamos lá, eu vou ler alguns participar. versículos bíblicos e eu quero que você me responda. Por que Deus achou por bem que deveria fazer uma aliança com o povo?
Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte, para Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. Deus faz uma promessa. Mas como que Deus iria poder interferir na vida de alguém se ele não tivesse uma aliança? Não é verdade? Aí nós vamos lá para o 17, capítulo 17, versículo 10, e diz o seguinte, este é o meu pacto que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo varão dentre vós será circuncidado. Circuncidar-vos-eis na carne do prepúcio, e isso será por sinal de pacto entre mim e vós. A idade de 8 dias, todo varão dentre vós será circuncidado, por todas as vossas gerações, tanto o nascido em casa, como o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua linhagem. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Assim estará o meu pacto na vossa carne como pacto perpétuo. Mas o incircunciso que não se circuncidar na carne do prepúcio, essa alma será extirpada do seu povo. Violou o meu pacto. Alguém colocou alguma coisa? Vamos lá, até porque tem um atraso, o povo né? tá devagar hoje, hein? Não, mas tem um atrasinho também. Gente, vamos lá. Primeiro, acho que eu já vou falando. Vamos lá, pastora, vamos lá. Bom. Por que será que Deus fez e teve que fazer uma aliança? A pastora Paula colocou aí. Eu foi mais ou menos falei até pertencimento, né? É uma forma de expressar que pertence a ele, o povo judeu, né? O povo de Abraão. Não sei se é isso. A Gabriela também fala para pertencimento, que o ser humano pertence a Deus, o compromisso, para inspirar na eternidade. A Josiane disse. E aí, pastora? Vamos lá. Por que será que Deus precisou, ele encontrou a necessidade de já logo no Antigo Testamento fazer uma aliança? Porque ele poderia ter esperado a época de Jesus vir para fazer uma aliança, que é também a vinda de Jesus e tudo mais. E eu também voto no pertencimento. Então, gente, qual o interesse que Deus tinha em fazer uma aliança com Abraão? Porque ele chamou Abraão para fazer uma aliança com ele. E é interessante esse texto de Gênesis 17, que eu vou explicar algumas coisas para vocês. Um passo difícil, fala dá. Mas enfim, vamos lá. Eu vou explicar algumas coisas para você sobre o que Deus entende por aliança. E aí você vai abrir o seu coração e um leque na sua mente para entender que tipo de aliança você tem respondido a Deus. Tá certo? Tem bastante gente falando. A Jéssica dele fala que é um ser que identifica seu povo. Seria também o pertencimento, né? A pessoa está participando aí, pastor. É isso aí. Bom, Deus entende circuncisão. O que é circuncisão primeiro? O que é circuncisão, Eduardo? Uma marca. Bom, como é que faz a circuncisão? Procura no Google, que é melhor, né? Procura no Google, não. A circuncisão é na glande ali, corta um pedaço, né? Corta a pele. Corta a pele de cima e deixa exposta a glande, né? Isso aí, na época, inclusive, deveria dar muita infecção, né, pastor? Nossa. Na verdade, não. Na verdade, é o contrário. Né? Traz saúde. Traz saúde? Traz higienização. Minha gente, por que será que Deus escolheu este símbolo? Ontem era mais ou menos umas 11 e pouco, meia-noite. Veio um estalo na minha cabeça com uma pergunta do Senhor. Por que a circuncisão? Por que eu escolhi a circuncisão? Se ele pergunta, é porque ele quer responder. E ele responde nesse texto de Gênesis 17. O ser humano precisava de conexão. Nesse momento aqui, ele não precisava de pertencimento, ele precisava de conexão. Pertencimento nós vamos ver nos próximos símbolos de aliança. Certo. Então, quando a gente fala de circuncisão, a gente não está falando de pertencimento, a gente está falando de conexão. O povo tinha que ter alguma ligação com Deus, e não existia nenhuma ligação com Deus. Não existia nada que fizesse Deus chegar perto do povo e o povo chegar perto de Deus.
Você consegue compreender isso? Consigo, inclusive o bispo falava muito da tomada, né? Para se Exatamente. ligar a lâmpada. Exatamente. Lembra que ele dava muito esse exemplo? É isso aí. Então, como o povo não conseguia se conectar a Deus, embora até antes de Abraão as pessoas fizessem sacrifícios e tudo mais, eles não conseguiam se conectar. Então, Deus pega uma situação humana, uma coisa humana, e faz com que a pessoa entenda o que ele quer fazer. Quando ele usa o símbolo da circuncisão, ele está causando naquela sociedade, porque a circuncisão já era muito usada. Era um símbolo usado. No Egito se usava muito, na Pérsia se usava muito. Era um símbolo de entrega. Tá entendendo? Então, quando Deus fala assim para Abraão, eu quero que você e toda a sua geração a partir de agora se circuncise, o que ele estava querendo dizer para Abraão? Vocês vão fazer uma entrega eterna. Porque o que acontecia? Nos egípcios e nos povos que exerciam frequentemente esse ato de circuncisão, o que significava para eles? Que ali havia algo perpétuo, porque não pode voltar atrás, minha gente. Quando você tira uma parte do seu corpo, você não tem como voltar atrás. É como assim, é mais do que a palavra, é mais do que dar a minha palavra, porque dar a minha palavra eu posso voltar atrás. Sei lá, uma decisão. O ser humano ele não consegue permanecer com as suas decisões, então ele poderia decidir e voltar atrás. O ato máximo que aquele povo conhecia por não tem como voltar atrás. Quando eu fizer uma coisa dessa, eu nunca mais vou voltar atrás. Era algo que já tinha na mente das pessoas. Tão interessante que Deus usa coisas que a gente sabe o significado. Deus não vai fazer com a gente uma coisa que a gente não sabe o significado. Então aquele povo, Abraão já sabia o significado. Da ele sabia, caramba, eu tô fazendo um pacto aqui com Deus que nunca mais vai poder ser quebrado. Eu não posso. Por quê? Qual que era a penalidade daqueles povos para uma pessoa? Por exemplo, a gente faz esse tipo de aliança entre nós e aí tinha que ser 2 homens, né? Mas vamos imaginar entre nós e alguém quebra. Qual seria o resultado? Morte. Então Abraão sabia o seguinte: se eu fizer essa aliança com Deus e se eu não manter ela de maneira perpétua na minha vida, qual que é o resultado para mim? Morte, eu vou morrer, ele vai me matar, ele vai me destruir. Vocês estão compreendendo agora? É uma questão de conexão. Então, quando nós vamos falar sobre aliança, a primeira coisa que Deus estabeleceu na aliança é a conexão. E é a entrega. Uma entrega que não pode voltar atrás. Coisa que atualmente, ou até mesmo dentro do cristianismo, porque ali é judaísmo, né? Então, dentro do cristianismo, nós não vemos essa coerência. As pessoas decidem, depois volta atrás. Aí fala que vai fazer uma coisa, depois volta atrás. Mas até no próprio judaísmo hoje em dia, né, pastor? Acho que a gente tem aí um exemplo para todo mundo ver, pessoa conhecida, pessoa pública, que é Luciano Huck. Ele é judeu. Então, com certeza, ele é circuncisado. Na verdade, ele abriu mão, né? Mas ele foi circuncisado, né? Sim. Olha assim, ele tinha uma aliança de símbolo e abriu mão. Ele abriu mão. Não é verdade? Sim. E eu queria só fazer um adendo. A pastora já comentou uma vez que a gente viu uma entrevista na rádio que foi interessante, de uma pessoa não tão interessante. De uma pessoa conhecida, mas não tão interessante. Que já faleceu, que é o tal do Mr. Catra. Não sei o que canta, não sei, mas a gente estava vendo uma entrevista que nos chamou... Falando sobre a doença, né? Que ele estava e que ele foi adotado por uma família judia e ele levava os princípios judeus e se considerava um judeu. E assim, o texto aqui está exprimindo que ele poderia se considerar um judeu. Ele tinha total razão de se considerar um judeu. Porque disse o estrangeiro, né? O comprado. Aqui embaixo, ó. O comprado, né? Aqui, também a idade de 8 dias, todo varão dentre vós será circuncidado por todas as vossas gerações, tanto os nascidos em casa como os comprados por dinheiro. É claro, ele não foi comprado, né? Mas os tempos mudaram, ele foi adotado por uma família judia e levava os princípios judeus, não é, pastor? Sim.
Então ele tinha completa razão. Se a gente pegar aqui a Bíblia nos diz que interessante sim. você citar esse caso, porque eu ia falar um pouquinho mais na frente, mas eu vou falar agora. O que o Talmud fala sobre a circuncisão? Olha que interessante. A Débora que já deu uma aula de Talmud pra gente, pra quem esteve presente. Não, e também quem esteve presente lá no Giovanni. Não só os jovens, pegou legal essa aula do Talmud. Pegou muito boas aulas de aliança da Débora. Diz que a partir da circuncisão, o menino judeu, a partir dos 8 dias, daqui a pouco eu vou explicar por que 8 dias, não tem nada de significado espiritual. Por isso que é tão gostoso você estudar e ter conhecimento, porque é tão legal. Eu adoro estudar a Bíblia. Vamos lá. Diz que o menino judeu permanece judeu mesmo se ele pecar. Ó, isso é conexão, não é pertencimento, tá vendo? É conexão. Por exemplo, você nasceu judeu, você fez igual o Luciano Huck, você largou mão, mas ele não deixou de ser judeu. Ele tá fora da bênção, mas ele ainda é considerado judeu. Olha aí. E ele diz o seguinte: para os judeus é um ato eterno e eles não entendem que pode ser quebrado. É uma coisa que não pode ser quebrada. Por exemplo, se a pessoa veio de fora e se circuncidou porque era um estrangeiro, porque isso, porque aquilo, ou não é nascido, porque o judeu ele entende que o judeu é aquele nascido de mãe judia. Mas se você for nascido de pai judeu e se circuncidar, então você se torna judeu também, certo? A partir daquele momento você pode errar, você pode pecar, mas você não deixa de ser judeu, é o que você é. Então aqui vai uma explicação sobre a noção de princípio de aliança para Deus. Quando Deus estabeleceu o fato dele ter vindo e estar para nos salvar, ele estava estabelecendo ali conexão com a humanidade. A humanidade poderia escolher estar debaixo da sua bênção ou não, mas ele estava estabelecendo ali conexão com toda a humanidade. Ele morreu para todos, foi um pacto que ele fez com toda a humanidade. Veja que ele não salvou toda a humanidade, mas ele estabeleceu conexão com toda a humanidade. Na morte da cruz, né? Exatamente. Ele morreu para salvar, mas você pode querer pertencimento ou não, porém você está debaixo desta conexão. Eu acho que eu entendi, pastor. Vamos lá, só para tentar explicar de uma forma mais didática. Ou seja, mesmo que você esteja fora da aliança, você está dentro da conexão. Você tem a possibilidade ou de seja, você encontrar Deus. pegou a hora que você encontrar a Deus e estabelecer uma aliança com Ele, você está salvo. Porque você estabeleceu a aliança. Então, a qualquer momento, qualquer um pode estabelecer uma aliança com Deus, porque Ele morreu para da todos. Conexão. Tá vendo tanto que é importante essa primeira fase da aliança? Se ele não tivesse se aproximado, ninguém poderia tomar essa decisão de salvação, porque ele não tinha liberado isso. Então, do mesmo jeito que a circuncisão veio para estabelecer assim, ó, a partir de agora, quem quiser ter uma aliança comigo, basta se circuncidar. Isso no Antigo Testamento. Quem quiser ter uma aliança com Deus no Novo Testamento, basta aceitar a Jesus. Sabemos que para salvação não basta aceitar a Jesus, mas para conexão, sim. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu acho que vocês... Se vocês não entenderam, faça a sua pergunta aí. A Débora fala uma coisa muito interessante, que os filhos do Luciano Huck foram para Jerusalém fazer o Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. Mesmo não tendo mãe judia e o Luciano Huck tendo renunciado ao judaísmo. Por conta disso, porque ele quer que os filhos dele sejam judeus. Ele tem direito. Não tem? Tem. Pela lei tem, tá aí. Pela lei ele tem. E saiba que até hoje o judaísmo atual, contemporâneo, segue as leis do Pentateuco. Sim. Tá certo, gente? Vamos lá. Por que, então, a gente já entendeu por que Deus teve que estabelecer a circuncisão, a gente já entendeu o significado da circuncisão, que é conexão. Aquela coisa de você falar assim, agora você pode querer me procurar. Porque antes você não podia nem querer me procurar, que você não tinha direito. Agora você pode querer me procurar.
Hoje, se tiver uma pessoa lá na macumba e ela parar e falar, eu não quero mais essa vida, Jesus, eu quero, Senhor, ele vai ouvir porque ele tem, primeiro, uma conexão com a terra. Ele quis conectar-se com o ser humano. Tá entendendo? Daí muita gente tá se perguntando agora. Muita, vai ter certeza, Nossa, pastor. então manda essa pergunta. Tem um monte de gente perguntando. Mas e aquele que abre mão do Espírito Santo, pastora? Não, mas isso aí é para frente. Aqui o mas Espírito tem Santo. certeza, muita gente pergunta. Todo mundo tá se perguntando. Mas aqui no comecinho da nossa aula de aliança, nós estamos falando só daquela primeira decisão, o interesse de Deus de se aproximar do ser humano e aproximar o ser humano dele. Por exemplo, na circuncisão, o ser humano teve que tirar uma parte de si. Deus também precisou estirar uma parte dele. E ele olhando para o futuro, porque Jesus teria que morrer. Sim. Certo? Então, minha gente, entenda aí no teu coração. Jesus se tornou disponível. Outra palavra que seria melhor. Acessível. Ele se tornou acessível, porque antes ele não estava acessível. Você podia fazer o que você quiser, matar 10 mil cabritos, você podia fazer o que você quisesse. Deus não era acessível. Ponto final. E Deus só era para os circuncidados, né, pastor? Não é isso? Não, agora ele se tornou acessível. Estou falando aqui. E aqui ele só vai se tornar acessível se a pessoa se circuncidar. Ou seja, naquela época, a gente até falou isso, acho que na live do Apocalipse, eu não me lembro. Porque Deus, ele era apenas acessível a este povo. A este povo. Ao povo da promessa. Ele escolheu um povo para ser acessível. Esse povo para ser acessível naquela época. Exatamente. E a gente conversou até sobre isso. Eu não me lembro se foi na live do Apocalipse que surgiu essa questão. Eu acho que foi na live do Apocalipse, né? Da Quando salvação, a gente vai falar da salvação dos judeus. Da salvação dos judeus foi na live do Apocalipse, foi. Sim. E a gente explicou bastante sobre isso. Foi. Então, assim, ele se tornou acessível para este povo, neste momento, porque foi assim que ele escolheu. A aliança tem a ver com interesse. Deus teve o interesse de escolher um povo e se tornar acessível para ele e gerar toda uma possibilidade para a vinda de Cristo, que daí sim tornaria Deus acessível para todos os povos, tá certo? Deus começou do pequeno para o maior, tá certo? Bom, minha gente, eu vou explicar para você aqui o 8º dia. Ai, pastor, é porque o 7º é perfeito, daí acabou o perfeito, virou o 8º, não, nada disso. 8 dias, como Deus criou o ser humano, ele sabe tudo sobre o ser humano. Pastor, eu tinha uma pergunta para fazer. Manda. Uma daquelas perguntas minhas. Pode perguntar. Vamos lá. Vou utilizar o Luciano Huck como exemplo como da modelo manhã. nosso. Tá bem? Judeu. Ele abriu mão do judaísmo. Todos nós sabemos. Ele abriu mão de ser religiosamente judaico. Todos nós sabemos que, inclusive está no livro do bispo, para quem não leu, que para o judeu ser salvo basta considerar Jesus como o Messias. o Messias. Perfeito? Sim. Por quê? Porque ele não precisa mudar de vida. Ele já segue uma vida muito regrada. Já segue uma vida muito regrada. Você pega um judeu, vamos pegar o Mr. Catra, o Luciano Huck, que não segue essa vida regrada do judeu, não seguem as leis. Basta ele aceitar Jesus como Messias para ser salvo? Não. E aí até o próprio Talmud vai falar isso. Por isso que ele fala aqui sobre a circuncisão, ele fala assim, se você pecar, você não deixa de ser judeu, mas você deixa de estar debaixo da aliança. O que acontece? É porque o judeu, ele tem uma coisa, ele mistura religião com sociedade. O Luciano Huck, o Mr. Catra, ele tinha direito como judeu na sociedade judaica. Poderia participar dos eventos, poderia entrar, poderia usar o nome, poderia usar os clubes, tá entendendo? Mas ele não estava debaixo da aliança. Até mesmo para o judaísmo, olha, antes de falar de Jesus, eu vou falar do judaísmo. As atitudes deles já o condenavam. Eles já estavam condenados dentro do judaísmo. Ainda muito mais em relação ao cristianismo, porque o judaísmo não salva, tá, gente? Quem salva é Jesus. Sim. Então, aí fica até mais fácil da gente compreender. Jesus, daqui a pouco a gente vai falar da nova aliança, aí vocês vão entender melhor essa pergunta do Eduardo. Mas o seguinte,
Quem não vive transformação e mudança de vida em Cristo não está salvo. Então, assim, o judeu que morre hoje, só voltando àquela questão do Apocalipse para vocês compreenderem, o judeu que hoje morre dentro do judaísmo, seguindo as leis do judaísmo, ele está dentro do seio de Abraão. Ele está no lugar na esperança. Por quê? Porque Deus fechou o entendimento dele, ele não consegue entender que Jesus foi o Messias. Então ele está esperando o Messias, ele está fazendo todas as leis cumprirem na vida dele porque ele quer o Messias. Não entendeu que Jesus é o Messias. Isso foi plano de Deus. E o judeu que não leva isso também não vai estar no seio de Abraão. O judeu que não leva isso, quando ele morrer, ele vai para o inferno e não para o seio de Abraão. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Fala que aceitar Jesus é circuncidar o coração. Mais ou menos, mas tem até medo dessa palavra, circuncidar o coração. Não, na verdade, aceitar Jesus é uma outra coisa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos aqui devagarzinho, senão vocês não vão compreender. Abre a mente de vocês para vocês entenderem, porque às vezes vocês estão com conhecimento de alguma outra coisa e fica com aquele conhecimento impregnado e não aprende as coisas novas. Então vamos lá. Esqueçam os vícios, né, pastor? Esqueçam seus vícios. Vamos aprender aqui. Oitavo dia, por quê? É um dia espiritual. Não é um dia espiritual. No oitavo dia, a vitamina K e a protombina estão completas no menininho ou na menininha. Mas no caso aqui tem que ser o menininho. Então, o bebê, no oitavo dia de vida, ele tem um grau de coagulação muito grande. Coisa que até o sétimo dia ele não tinha. Tem, então vai sangrar demais. Então, a protombina e a vitamina K, que é antioxidante, anticoagulante, tantos outros, eles vão atuar para que não haja um sangramento excessivo. Então, é por isso que Deus escolheu o oitavo dia. Porque Deus é um ser incrivelmente poderoso, né? Como foi ele que criou o ser humano, ele sabe exatamente qual dia que ele determinou para que cada situação acontecesse dentro do nosso organismo. E ele sabia exatamente que tinha que ser no oitavo dia. Minha gente, como a gente já falou aqui, toda pessoa que naquela época era circuncidada, ela entrava dentro de uma nação, dentro de um povo. Deus começou a fazer um povo. Então, assim, até aquele momento não existia o povo judeu. Você consegue entender isso ou não? Era um monte de tribo. Sim. Tribos do Oriente Médio. A partir de Abraão nasce um povo que tinha conexão. E esse povo que tinha conexão, o símbolo, o sinal era a circuncisão. Tanto que aqui em Êxodo... Pastor, eu tenho uma pergunta formulada aqui depois para eu fazer. Segura na cabeça, senão eu não consigo terminar aqui. E minhas perguntas, como a gente disse aqui, não é nada combinado da live. Deus dá o tema e a gente vem fazer o tema que Deus deu, né, pastor? Isso aí. Êxodo 12, 48. Isso aqui é quando o povo tinha saído do Egito, tá certo? Lembra um povo que foi escravo, lembra disso? Que misturou também, porque teve gente que não era nascido da linhagem de Abraão, mas que ficou escravo junto com os judeus no Egito e acabou crendo e tomando decisões e falou, eu também quero ser livre e tal, no meio da galera lá. Aí falou, bom, quando porém algum estrangeiro peregrinar entre vós e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, circuncidem-se todos os seus varões, então se chegará e celebrará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso poderá comer dela. Ou seja, Deus falou o seguinte, não tem problema a pessoa, desde o início Deus já trabalhava essa questão, né? Você não tem que ser de sangue, tem que ter conexão. Olha como que Deus é incrível, né? Desde o início, quando ele estava criando um povo, ele não estava dizendo assim, se você não nasceu de fulano, você não é bem-vindo. Deus deixou uma coisa meio aberta. Ele falou assim, se a pessoa chegar e ela quiser fazer parte, ela crê, só tem uma coisa, essa pessoa tem que se circuncidar. E Deus é Deus, Deus é sábio, porque pensa a guerra que ele acaba gerando isso. E acaba gerando divisão. Sim. Ao invés de aliança, que é conexão, concorda? Sim. Deus é extremamente sábio, gente. Se a gente conseguir pegar a Bíblia e raciocinar em cima dela, né? Ler e raciocinar, você vai ver como Deus é sábio.
Você pensa um monte de gente, escravo, que talvez fosse superior à população original de lá. Ser excluída, você gerar separação em vez de aliança. É verdade. E Deus, ele disse o seguinte, aí que eu quero que você compreenda. É o teu direito de me conectar a Deus. Você hoje, daqui a pouco nós vamos falar do Novo Testamento, você hoje tem direito. Por quê? Porque Deus mandou Jesus. Mesmo sinal, circuncidão, enviar Jesus, é a mesma coisa. Ou seja, você não pode no Antigo Testamento participar dos meus ritos se você não aceitar que eu sou Deus e que agora nós temos um pacto eterno e que você não pode voltar atrás. Olha que coisa engraçada, porque a Páscoa era uma noite que falava sobre a vinda do Messias, o Salvador. E aí Deus fala assim, você quer o Messias para você? Você quer a salvação para você? Eu quero. Circuncida. Faça a conexão. Se você não se entregar, eu também não vou me entregar. E aí que tá, tem muita gente que tá dentro da igreja hoje, porque Jesus já se entregou, achando que ele não precisa se entregar, que ele vai viver a bênção, a salvação, e não vai. Aí que tá o grande achado da gente entender o que é aliança para Deus e os passos da aliança de Deus. Se você não se entregar como um pacto eterno para Deus sem que haja volta, você não pode aceitar Jesus, você não consegue. Tem que ler o livro do bispo. Você tem que ler o livro do bispo, porque senão você vai pro inferno. Tem que ler. Tem que ler. Vai entender perfeitamente. Não que o livro do bispo salva, mas ele te explica isso. O bispo não salva, não mas salva. ele te é um ele instrumento. explica. É um instrumento que te leva à salvação, assim como o pastor é um instrumento que te leva à salvação, porque o pastor não salva ninguém. Não, mas a gente explica a Bíblia. Mas explica a Bíblia e te leva à salvação. Quem Exatamente. salva é Jesus. Jesus. Gente, entenda uma coisa isso. Vou repetir para ficar certo? Você quer explicar? Eu quero. Grava. Pode ir lá, vai pra esquerda. Vamos gravar. Se no Antigo Testamento Deus já tinha estabelecido que para que você pudesse querer salvação, primeiro você tinha que se entregar. Pastor, eu não quero mudar de vida, eu quero ir para a igreja, eu quero continuar pecando, eu quero continuar bebendo, eu quero continuar fumando, eu quero continuar batendo na minha mulher, eu quero continuar batendo no meu esposo, eu quero continuar com o mundão, eu quero ser o mundão, eu não quero obedecer regra. Filho, você pode estar na igreja hoje, você pode ter batizado e Deus não tem conexão com você. Porque a aliança exige que o ser humano, antes da própria entrega de Deus, veja bem isso, que o ser humano se entregue de maneira que não haja volta. Por isso que tem muita gente que fala, caramba, eu oro, eu leio a Bíblia, eu sou batizado, eu dou dízimo, mas você não tem conexão com Deus. Você não entregou sua vida sem volta. Você entregou sua vida sem volta? Entreguei. Eu entreguei minha vida sem volta. Você tem que entregar sua vida sem volta. Não é por causa de um problema que você vai abrir mão de Deus. Não é por causa de uma situação que você vai abrir mão de Deus. Você não pode viver uma vida nesse mundo. Quando Deus pegou Abraão e falou isso, ele disse o seguinte, a partir de agora, Abraão, você não vai mais poder viver segundo os povos dessa terra. Você vai ter que fazer tudo do jeito que eu quero. Deus estava criando um povo. E quando nós somos cristãos, nós nos tornamos povo de Deus. Ou seja, circuncidados no coração. Mas o que é circuncidados no coração? O Eduardo vai fazer a pergunta dele e eu vou terminar falando sobre a aliança do Novo Testamento. Antes, a Débora colocou o link do livro do bispo e essa semana estamos indo para Poços de Caldas. Para decidir um monte de coisa. Vamos, com certeza, fechar as impressões do livro, né, pastora? É isso aí. Minha pergunta, para quem tiver essa dúvida, e talvez muitas pessoas tenham gerado essa dúvida na cabeça de muitas pessoas, vamos lá. Abraão teve 2 filhos? Nossa, eu lembrei daquela musiquinha. Abraão tem muitos filhos. Vai. Abraão teve 2 filhos. Um Ismael, o outro Isaac. Isaac deu continuidade ao povo judeu. Ismael
ao povo árabe. Os Perfeito? muçulmanos. Os muçulmanos. O povo árabe. Na Bíblia, conhecidos como filisteus. Filisteus. Isso. Vamos lá. Você sabe que Ismael conviveu muito tempo ali no seio de Abraão, junto com Abraão, seio de Abraão, junto com o povo de Abraão. Até os seus 8, 9 anos. Até os seus 8, 9 anos. O que nos leva a entender Que ele foi circuncidado. que ele foi circuncidado. Foi, no 8º dia ele foi circuncidado. Certo? Então ele tinha aliança com Deus. Ele tinha conexão. Tanto que isso gerou, quando o menino chorou, lembra que Agar foi andando pelo deserto e não sabia o que fazer, e papapá, e o menino chorou. E o anjo ouviu o choro do menino. Isso. Lembra disso? O anjo não ouviu o choro de Agar, ouviu o choro do menino e disse o seguinte: eu vou fazer com que ele seja uma outra nação, vou dar uma outra nação para ele. Por que Deus ouviu o choro do menino? Por causa da circuncisão. Isso, já. Então ele tinha uma aliança com Deus. E Ele tinha uma conexão. uma conexão e Deus o prosperou. Deus né? o prosperou. Só que, como Deus sabia que ele ia ser problema, Deus depois quis matá-lo. Matar Sansão. a sua geração. Né? Não matá-lo, mas matar a sua geração, porque era uma geração ruim. Por intermédio de Sansão. Exatamente. De muitos, mas Sansão falhou pra caramba. É, né? Sansão Vamos que a gente tem combinar aí que o- misericórdia. Um símbolo, né? É. Que é Sansão. Quem que nasceu dessa linhagem aí de Ismael? O Golias e tantos outros aí que, gente, só deu problema, né? Vamos falar a verdade. Ou seja, pra gente fazer um parênteses aqui, tudo que você faz sem a direção de Deus é problema. Abraão e Sara arrumou um filho de outra mulher. Poxa vida, gente, a gente fala, mas vai gerar problema, vai gerar consequências e vai ter que comer esse fruto dessa consequência, que olha, foi um fruto difícil para Abraão e Sara e todo Até- o povo de até Deus hoje, aguentar. até Porque hoje. até hoje Israel tem que aguentar o resultado da linhagem de Ismael. Mas veja como Porque Deus... talvez, é isso que eu queria chegar, pastora. Pode falar. Pensar. Talvez Ismael se considerasse um filho da promessa também, não é? Não, na verdade Ismael se considerava inimigo de Isaac. E isso se mostrou muito na sua descendência. Tanto que eles são inimigos até hoje. Sim. Entendeu? Ele era muito pequeno para entender. Mas ao crescer, tornou-se inimigo dos judeus. Quanta coisa a gente aprendeu hoje, hein, gente? Não, pelo amor de Deus, não terminou. Preciso Não, terminar não, isso daqui. já aprendemos. Ah, entendi. Achei que já estava terminando o horário. Que horas são? São 12 para Dá as tempo. Dá tempo. a gente tá aprendendo muita coisa hoje. Para as 10, perdão. Gente, entenda uma coisa. Que essa pergunta do Eduardo aqui faz a gente refletir. Ó, e daí, como eu falei, o Afonso pergunta, mas a circuncisão de Ismael não seria uma aliança? Que a pastora Gente, acabou de... entenda uma coisa. de explicar. Circuncisão é conexão. É pertencimento, mas não em aliança. Circuncisão é só para dizer que você pertence àquele povo. Você pode se conectar a Deus. Você também pode querer não se conectar a Deus. A circuncisão, ela vem no início, no começo, para delimitar quem faz parte daquele povo. Um povo que podia se conectar a Deus. Um povo que poderia estar na presença de Deus. Agora, não confunda que toda pessoa circuncidada poderia usufruir de toda a aliança, porque vai vir muitos outros passos da aliança que nós vamos estudar, que você vai compreender que não basta a circuncisão. Pedro, Noé teve uma conexão com Deus, sim, com certeza. Deus escolheu Noé para repovoar a terra, né? Mas não teve a circuncisão. Não teve nada de circuncisão. Porque Deus não escolheu o povo nascido da descendência de Noé. Só escolheu Noé para repovoar a terra numa terra que ele escolhia acabou. pessoas isoladas. A diferença aqui agora é que ele está escolhendo um povo. Para ser dele pela eternidade. Para a eternidade. Tá certo? Então, assim como Enoque, que era o pai. Não, mas eu acho que eu entendi, talvez, essa pergunta do Pedro, por conta do Noé ter um parentesco com Abraão. Eu acho que é por isso que ele fez essa conexão. Talvez tenha sido. Sim, eles são tudo parentes. Tenha sido por isso. Eles são tudo parentes, mas Deus ainda não havia escolhido
iniciar a sua conexão. O que a pessoa está falando aí? A Paula fala que é igual ao batismo, que só o batismo por si só não constitui uma aliança. É exatamente isso, mas o batismo ainda significa uma outra coisa. Vamos lá, conexão. Vamos estabelecer aqui esse entendimento, né, Eduardo? Aqui Deus estava dizendo, a partir de agora o ser humano pode começar a entrar na minha presença. Então, quando ele vai falar sobre a circuncisão, ele não fecha na circuncisão. A circuncisão é o início. É o que faz o judeu ser judeu. Olha que coisa incrível. É o início de um povo. A circuncisão, se você quiser entender, é o aceitar a Jesus. É a oração de aceitar a Jesus. Eu posso falar com Deus, mas não significa 100% de que eu estou salvo. Eu só posso falar com Deus porque aceito como meu Senhor. Mas aí eu preciso de muitas outras coisas para estar salvo. Sim, entendi. E a Lucimar é isso aí que a gente falou pro Pedro também, Lucimar. Todos esses grandes homens de Deus tiveram uma conexão e foram escolhidos por Deus por algum motivo. Não é? Com certeza. Mas aí a pastora acabou de explicar essa questão da circuncisão. Bom, Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29, Paulo vai explicar para nós como se dá tudo isso. Ele diz o seguinte: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne, mas o judeu aquele que o é interiormente. A circuncisão é a do coração no espírito, e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Paulo ele usa as palavras assim bem difíceis, mas o que ele está querendo dizer? Você que não é judeu, quando você aceita Jesus, você não precisa se circuncidar, porque não é o judaísmo que salva, é Jesus que salva. Mas usando a linguagem da circuncisão, ele está dizendo que nós precisamos circuncidar, né? Nosso coração, nosso espírito. Em outras palavras, Paulo está dizendo, você precisa estabelecer conexão entre o seu espírito e o Espírito de Deus para que haja conexão. A Débora colocou bem lembrado que Moisés, depois de Abraão, já estava instituída a circuncisão. Sim. É isso aí. Sim. Tanto que quando eles saem do Egito e tudo mais, Moisés circuncida todo mundo, né? Lembra disso? Terminou a Páscoa, eles saíram, passaram circuncisão na galera, porque senão vocês não podem vivenciar como um povo de Deus. E Moisés foi um homem escolhido por Deus para libertar o seu povo do Egito. Exatamente. E ele foi circuncidado. Tá certo, né, gente? Veja bem, quando Paulo fala isso, eu vou ler aqui o versículo 25, diz assim: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se guardares a lei. Mas se tu, transgressor da lei, a tua circuncisão tem se tornado incircuncisão. Foi o que o Deus me deu o exemplo do Luciano Huck. Você é circuncidado, mas você não obedece à lei, você é tido como incircunciso. Só tem uma pele cortada e nada mais. Exatamente. Assim como o cristão, que entra, aceita Jesus, mas não ativa a conexão do seu espírito com o Espírito de Deus. Ele vive uma vida mundana dentro da igreja. Paulo está dizendo, você está vivendo uma aparência, mas você não tem uma aliança com Deus. Vai aí uma resposta para coisas que você não vai achar estranho, porque você cresceu aqui da igreja, não assim, cresceu, estabeleceu sua fé aqui na igreja. Mas pessoas de outras igrejas vão ficar escandalizadas que eu vou falar aqui agora. Se você acha que você está salvo porque fez oração aceitando Jesus, você não está salvo. Aí é que tá. Porque a oração aceitando a Jesus é o início, não é o meio pelo qual a salvação se dá. Aí é que tá. Tem muita gente que acha, eu fiz oração, eu aceito Jesus como meu Senhor. Mas não há conexão. Quantas pessoas você faz a oração aceitando Jesus e volta pra sua vida, vai pra sua vida, nossa, Deus. Tá nem aí, e tá que tá, e não faz o que acha que tem que fazer. Não, mas Deus vai me salvar porque eu aceitei Jesus. Não, você aceitou ter conexão com Ele. Mas você não está salvo. A Paula Câmara pergunta o capítulo. É Romanos capítulo 2, do 25 ao 29. Pronto, Paula. Respondido. Então, entenda isso. Se você hoje se encontra num processo de início de conexão, saiba que
Você precisa aceitar Jesus. E aceitar Jesus é o primeiro passo. Ele não é o único e nem o último. Ele é apenas o primeiro passo. Se não há mudança de vida, transformação de vida, que é o que o segundo passo da circuncisão vai gerar, você não pode ser considerado pertencente ao reino de Deus. Assim como o judeu que não dá os próximos passos, não podem também desfrutar da aliança. A Lucimar fala aqui: e quando Deus quis matar o filho de Moisés porque ele não tinha sido circuncidado. Acho que ela falou de Abraão, né? Não, Abraão, Isaac foi circuncidado. Moisés foi casado com uma africana. Isso. E teve seus filhos. E acabou que aconteceu algumas situações. Mas acontece, eu não vou entrar nesse fato porque não vai dar tempo de eu explicar tudo isso. Mas eu vou tentar te responder de uma maneira rápida. Quando Deus viu que não aconteceu da maneira como deveria, então ele quis matar. Por quê? Porque a ordem para quem não é circunciso é morte. E Deus ordenou que todos deveriam ser circuncidados. Eu vou responder dessa maneira porque eu não tenho tempo hábil na nossa IBD para entrar nesse assunto. Vamos lembrar também que Moisés casou num momento que estava fugindo, estava no né? deserto, né? Estava 40 no deserto, anos. fugido 40 anos no deserto. Isso mesmo. E aí o que acontece? Quando Moisés volta e resgata o povo, acontece um novo processo de delimitação de povo. Entendeu? E aí é que tá. Se é conexão, a pessoa pode escolher ou não se ela quer ter uma conexão com Deus ou não. Quando é um menininho de 8 anos, ele não escolhe. Quem escolhe é o pai. Quando é um adulto, que aconteceu na época de Moisés, já não é o pai que escolhe, é a própria pessoa. Agora, o problema é a pessoa querer andar com o povo de Deus sem querer ser povo de Deus, que é o que está acontecendo hoje em dia nas igrejas. E aí tem morte espiritual, que é a mesma decisão que Deus tomou lá atrás, dizendo: tu não quer circuncidar, mas quer andar com o meu povo? Quer nuvem de glória? Quer maná descendo do céu? Pra ti não, camarada, tu vai morrer. Então, assim, é exatamente isso que Deus quer que você entenda dessa aliança. Se não há uma entrega sua, você só quer receber as coisas de Deus, para você morte espiritual. É isso daí. Da forma que a gente tem que morrer para o mundo, essa é a nossa entrega. Para Deus, né? Exatamente. A gente tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. É uma nova vida, um novo povo, uma nossa nova cultura. Sabia, né, que o cristão ele tem a sua própria cultura, ele tem seu próprio pensamento, ele tem suas regras. É um povo. É um povo. Respondeu? Quem perguntou? Foi o Lucimar. Lucimar, você entendeu? Assim, nós precisamos compreender que esse início, essa conexão precisa entrar dentro de nós. Quem sabe você não tem conexão com Deus? Faz quantos anos que você está na igreja e não tem conexão com Deus? Já batizou, já fez isso, já fez isso, já fez isso, já fez isso, mas a tua vida tá assim. Uma vida no mundo e uma vida na igreja. Não tá falando da Lucimar não, viu? Tá falando de geral. Da galera. É isso aí. Explica, porque senão parece que eu tô falando da Lucimar. Assim, uma vida no mundo, uma vida na igreja. Uma vida no mundo, uma vida na igreja. Você não estabeleceu o primeiro passo da aliança, que é conexão. O que a pastora Ana falou? Essa conexão, aliança no Espírito, seria o batismo no Espírito Santo e uma vida na prática da palavra? É mais ou menos isso. Mas eu não vou entrar, pastora Ana, nesse assunto, daí fica para nossa próxima live a gente falar sobre habilitar o Espírito. É porque acabou. Porque a pastora Ana já pegou aí a ideia do livro, né? É mais ou menos isso, mas aí a gente deixa para os próximos capítulos. Acabou o tempo da live. E aí, ó, deu certinho. Olha que glória. Cronometrado, né? Na próxima live nossa, nós vamos falar sobre o segundo ponto. São 3 pontos do Antigo Testamento. E a gente sempre vai fazer esse paralelo para a gente entender por que Deus escolheu fazer dessa maneira no Novo Testamento. Então, na nossa segunda live agora da EBD, nós vamos entrar no segundo ponto da aliança. É isso aí. Hoje tem culto, pessoal, transmissão ao vivo às 7h30 da noite, fora os outros horários de culto aqui na igreja, cujas pessoas já deixaram o seu nome para participar. Terça-feira, 7h30 da noite, curso de batismo. Curso de batismo direto da Gélida Apóstolos de Caldas. Gente, falar uma coisa pra você. A partir de hoje, você não vai poder entrar na igreja sem a máscara. Sempre foi assim. É porque eu tô falando uma outra regra, por isso que eu falei a partir de hoje. Serão medidas a sua temperatura.
Então, todos os pastores estarão na porta antes do início do culto. Todos assim que eu digo, o pastor de cada endereço estará na porta com o termômetro. É uma distância de o quê? Uns 10 centímetros? Por aí, uns 10, 15 centímetros. Ele não vai relar o termômetro em você, é um termômetro infravermelho, mas ele vai medir sua temperatura. Se a sua temperatura tiver 37,5, você vai precisar voltar para casa. Aí você vai pro médico. Você vai pro médico. Precisa. Se tiver com febre nessa época de coronavírus, tem que ir pro médico fazer sim. o seu teste. Então, assim, nós estamos fazendo isso para a tua proteção e para a nossa. Tá certo? Então, além de máscara, álcool em gel, cloro na porta, cadeiras com 2 metros de distância, limpeza, asepsia de álcool 70 em todas as cadeiras, nós também estamos agora começando a medir sua temperatura na porta da igreja. Então, fique consciente de que nós vamos medir a sua temperatura. Estava acontecendo de algumas pessoas idosas tentando driblar a entrada na igreja. Não é pela gente não, porque pela gente pode entrar quem quiser. Pela lei. Pode entrar quem quiser. Mas pela lei e para a sua segurança, nós não podemos permitir que idosos entrem de maneira alguma. Por quê? Porque senão você vai impedir que os cultos aconteçam com pessoas. Então, idoso, pense também no geral, na igreja em geral. Quando você tenta entrar na igreja, você está pedindo que a fiscalização feche a igreja. Então, tenha amor à igreja também e fique em casa e assista o culto na plataforma online. O que acontece? O idoso, agora, se os pastores não souberem a sua idade, ele vai pedir a sua identidade. E toda pessoa que nasceu até 1960 não pode entrar na igreja. Então, esteja ciente que se você chegar todo alegre na porta da igreja, infelizmente, mesmo que você esteja no grupo, o pastor vai dizer, por favor, quantos anos o senhor ou a senhora tem? Aí você vai falar, eu tenho 52, eu tenho 40. Por favor, a sua identidade... não trouxe. Vai ter que voltar para casa. Gente? Não se chateiem. Não se chateiem, porque isso é proteção. Não é a gente que quer fazer. E para tá precisando nesse momento, tá? Então infelizmente, não fiquem chateados. Não fiquem chateados conosco. Nós amamos os nossos idosos. Nós temos todo o amor, todo o carinho por vocês. Mas neste momento... a presença de vocês pode prejudicar o reino de Deus. E a gente sabe, 60 anos não é idoso. Eu não concordo 60 anos não é idoso. Mas a partir de 60 anos, a pessoa já tem dificuldades para se restabelecer em saúde. É por isso que é considerado idoso. Mesmo que aparentemente você tenha cara de 20, o seu organismo já tem algumas delimitações. É mais difícil você... passar por algum problema de saúde e sair como uma criança, como se tivesse caído e levantado, né? Então, por favor, nos entenda. São regras chatas. São regras que incomodam, né, Eduardo? Incomoda, ninguém quer. Todo mundo quer a porta da igreja aberta, todo mundo entrando, todo mundo abraçando. Mas agora não dá. E a gente precisa lutar para a igreja pelo menos estar com as portas abertas. Juverina, 60 anos já é considerado idoso. Já é considerado idoso. Por isso que eu disse, de 60 para trás, 60 já é 60 anos, 1960 já é 60 anos. Para trás já é considerado idoso. Tá certo, minha gente? Infelizmente. Mas isso vai passar. Logo isso vai acabar, nós estaremos todos juntos na igreja, sem precisar medir febre, sem precisar estar a 2 metros de distância, sem precisar separar os jovens. Criança também não está podendo entrar na igreja. Então, as crianças serão de novo bem-vindas na igreja. Elas sempre são, mas agora não está podendo. Não, Lucimar, acontece o seguinte, é só quem for idoso, traz identidade, né? Isso, só quem for idoso, só quem tiver 50 e poucos anos. Quem não for idoso, né? Mas quem tiver 59. Quem tem 59 traz a idade. Traz o RG. Seu RG. Tá certo? Por quê, gente?
Porque isso é proteção pra gente conseguir ficar com as portas da igreja Porque abertas. tinha um visitante aqui na igreja, não sei o nome, que tinha mais de 70. Que tinha bem mais de 70 anos e tava falando que não tinha. E tava falando que não tinha. E fica uma situação tão complicada pra gente, porque a gente não quer ser mal educado, a gente não quer ser grosso. Mas como é que faz, minha gente? A Paula perguntou quem tem cara de idoso. Fica tranquila, Paula. A gente sabe que o Ismael tem menos de 60. A gente sabe. Pode ficar em paz, Ismael. A gente sabe que você tem menos de 60. Fique tranquilo. Tá certo? Então não coloque a gente numa situação difícil. Porque assim, os idosos eles têm um pouco de dificuldade de compreender a importância de seguir essas regras e até onde essas regras podem beneficiar ou prejudicar a igreja. Isso, Rodrigo, ainda que os idosos não estejam, a gente está orando, está coberto. Estamos orando por eles todo dia. Deus entende esse momento. Não é que ele não quer vir à igreja, imagina. ele não pode vir à igreja. Pode. É completamente diferente. Às vezes a pessoa tem problema de saúde, não está podendo vir na igreja. Nós temos orado por todos vocês. Pais que têm filhos pequenos que por causa disso não podem vir à igreja. Estamos orando por vocês. Continuem, permaneçam firmes nas lives. Daqui a pouco isso acabou, minha gente. Daqui a pouco tá todo mundo junto na igreja. Tá certo? Mas a gente apertou um pouquinho aí para que ninguém venha dizer: ai, mas na Rema fizeram isso, naquilo, aquilo outro. Na Rema não. Na Rema a gente tá bem certinho. E agora a gente começa a medir temperatura e pessoas um pouco mais velhas vão precisar apresentar a sua identidade. Ah, mas é lei de precisa do termômetro? Não, é a Rema que está sendo mais criteriosa, porque falou, ninguém vai poder falar que a Rema agora é a questão errado, da identidade já está no decreto em Paraíso. Alguns lugares, como restaurantes e tudo mais, também estão sendo obrigados a pedir que a pessoa mostre a sua identidade. Isso aí. Tá, então essa questão da identidade vocês vão ver em alguns lugares, pessoas que estão cumprindo as regras da fiscalização, elas vão pedir para determinadas pessoas que aparentam já estar chegando a essa idade, que mostre a sua identidade para que possa entrar ou não. E não se chateiem, faz parte. Não se chateiem, faz parte do processo. Esse processo vai passar, vai acabar. Um dia a gente vai estar rindo dele, não é verdade? Com certeza. Mas neste momento a gente precisa ser responsável. Tá certo, minha gente? Isso aí. Fiquem com Deus. Até mais tarde. Até mais tarde. O grupo comigo hoje, 6h30 e 7h30 da noite será transmitido. Pastora Regina, 2 horas da tarde, Pastora Paula às 3 e os nossos demais pastores estarão com vocês no horário das 2 às 3 e das 7h30. E eu os encontro às terças. É isso aí. A terça-feira, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, Fiquem tchau. com Deus. Um excelente beijo. domingo. Tchau, tchau.